Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para nós estarmos meditando mais um pouco na Palavra de Deus, onde estamos vendo a formação da igreja, esse período tão importante, onde o Senhor estabeleceu aqui na terra o corpo de Cristo. Como ele era formado, como ele foi formado, qual era realmente a importância do corpo de Cristo na vida dos irmãos, naquilo que estava acontecendo naquele tempo, na história da humanidade também. Não é? Estamos lembrando que nós estávamos no tempo do Império Romano, que dominava quase o mundo todo, que era a grande potência da época, e os judeus eram subjugados nesse tempo e não tinham toda a liberdade, assim como muitos outros povos. Mas, através da graça de Cristo, da salvação, através da vinda de Cristo, os judeus receberam a promessa do Senhor de renovo de vida. Então, algo muito especial estava acontecendo, que era aqueles judeus convertidos, os discípulos, depois da morte de Jesus, estarem indo e levando o evangelho de Cristo para o mundo todo. Isso aconteceu porque eles foram perseguidos, e esse era o plano de Deus, para que todos conhecessem o amor de Cristo. Mas nós estamos aqui no capítulo 15, do verso 30 até o verso 35, que fala sobre a leitura da mensagem que eles levaram até Antioquia. E diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, depois que Judas e Silas foram escolhidos, eles foram enviados para Antioquia e foram levar aquela carta, não é? E quando eles leram aquela carta à igreja de Antioquia, os irmãos daquela igreja ficaram felizes com ouvindo aquelas mensagens, ouvindo aquela orientação dos apóstolos, não é? E quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Olha que coisa interessante. Era um tempo de dificuldade, como nos dias de hoje, nós também passamos por dificuldades. Mas eles receberam o conforto da promessa, eles receberam o conforto da graça, receberam o conforto daquilo que é o Espírito Santo quando age de uma mensagem vinda de Deus pela fidelidade às Escrituras. Eu quero salientar isso, porque faz parte da vida cristã viver estas coisas que procedem de Deus. O que procede de Deus? Muitos vivem apenas na expectativa de um milagre, em busca de algo místico, onde alguém lhes diga o que fazer, onde alguém possa ter uma visão e mostrar alguma coisa. Então a pessoa, olhando para si mesmo, quer realmente que a sua vida seja orientada por esse tipo de coisa. Mas o interesse não é servir a Cristo, o interesse é servir a si mesmo. Agora aqui eles recebem uma orientação de como viver a vida cristã. E eles se alegraram por esse conforto recebido, porque eles também estavam em dúvida e estavam sendo atacados e muitas palavras estavam vindo, e o que fazer? A palavra de Deus nos traz consolo. E Judas e Silas eram também profetas e consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então veja a importância dessa comunhão e da ação pastoral que apacenta realmente as ovelhas, que leva uma palavra de consolo e de orientação. Não são ordenanças humanas, não são coisas pessoais, mas é a expressão daquilo que vem da parte de Deus para a vida das pessoas. Não esquecendo que Judas e Silas eram homens notáveis, está escrito na palavra. O que significa isso? Notáveis porque eles eram importantes, ricos, especiais? Não, porque eles eram fiéis. Porque eles eram fiéis à palavra de Deus. Porque eles eram obedientes. Porque eles andavam segundo a palavra de Deus. Então, estas pessoas foram ali e abençoaram aquela igreja grandemente. Então, eles se demoraram ali por algum tempo. Aquela igreja se fortaleceu de tal forma que fosse pronto, agora vocês já podem ir embora.
Mas, então Judas se liberou para voltar, mas Silas quis ficar ainda em Antioquia. E mesmo Barnabé e Paulo continuaram lá, pregando e ensinando o evangelho. Então, mais uma vez, eu quero salientar essa tônica da igreja, a importância da catequese, a importância do ensino, a importância do aprendizado, a importância de assimilar aquilo que está escrito na palavra. Jamais um cristão poderá dizer, eu obedeço a Deus, se ele não tiver o conhecimento das Escrituras. E esse conhecimento transformar a sua vida, o seu jeito de pensar e a sua forma de viver. É impossível dizer que eu amo a Deus e não amo as Escrituras. É impossível dizer que eu gosto de andar com Deus, mas eu não gosto das Escrituras. Aí existe uma quebra, aí existe um abismo, porque a palavra procede de Deus, ela é inspirada pelo Senhor, ela veio da parte de Deus para que nós o possamos conhecê-lo. Então, é dentro dessa posição que nós precisamos caminhar como cristãos fiéis, conhecedores da palavra e em obediência e submissão à sua palavra. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.